Lucas capítulo 1, vamos ler o verso 57, 58 e 59, tá bom? Está ali na edição corrigida. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E ela teve o quê, irmão? Um filho. Teve um filho. O 58, vamos lá. E os seus vizinhos e parentes, olha, irmão, agora que eles ouviram falar, por quê? Porque Isabel estava dentro de casa, não é isso? Olha só. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia. E alegraram-se com... Segura um pouquinho esse versículo, irmão. Quando um irmão da igreja, quando uma irmã, quando uma pessoa receber uma bênção de Deus, o que nós temos que fazer? Se alegrar com aquela pessoa. Ah, eu consegui comprar um carro, então vamos dar glória a Deus, vamos se alegrar. Ah, consegui um emprego bom, vamos dar glórias a Deus. Ah, consegui comprar uma casa, vamos dar glória a Deus. Irmão, nós precisamos nos alegrar, porque o que passar disso é de procedência maligna. Quando uma pessoa conta que recebeu uma bênção e você não se alegra, então, irmão, você está do outro lado, você está do lado das trevas. Porque cada bênção que o Senhor derrama sobre o seu povo é um passo, é uma vitória que nós alcançamos. Entendeu, povo de Deus? Então se alegre na presença de Deus, porque o irmão está sendo abençoado. Não tenha inveja dele, mas busque o tanto que ele buscou, para que você também alcance essa vitória na tua vida. Então vamos, olha só, irmão. Os vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com Isabel, ela, né, de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E o verso 59, vamos ver. E aconteceu que ao 8º dia, porque era assim que funcionava, tá? A mulher tinha uma criança, no 8º dia, quando era menino, no 8º dia iam circuncidar e dar o nome. Então vamos ver o que aconteceu aqui. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. E lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Vamos ler comigo esse versículo para ficar bem gravado na sua memória? Vamos lá. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. E lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Muito bem. Vamos lá. O que diz a palavra de Deus? Quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, o sacerdote de Deus, lá no santuário, o anjo disse a Zacarias que Isabel, a sua esposa, ia ter um filho, ia ser um menino. Então nós precisamos prestar atenção no que o Senhor fala conosco. Não diz apenas que ia ter uma criança, mas diz que ia ter um filho, um menino, né? E quando a criança nasceu, era o quê? O menino, conforme o anjo Gabriel tinha falado para Zacarias. Então, e nós vimos aqui nesse último versículo, que já era costume. Até hoje, em muitas famílias, ainda são assim. Quando nasce um filho, quer colocar o nome do pai, não é? Aí coloca o nome do pai, só que tem um acréscimo, Júnior. Certo? Ou filho. Por exemplo, Zacarias Júnior, Zacarias filho. Eles queriam colocar o nome nessa criança, nesse menino, de Zacarias. E ali, se você for ler o texto ali, você vai ver no verso que nós lemos e outro, que as famílias dizem, não, ele vai ser chamado Zacarias. Onde se viu? É o primogênito, é o primeiro filho. E ainda na idade que vocês estão, vai ser chamado Zacarias. Mas como que funcionava para colocar o nome? Ia no cartório? Não, não era como hoje. Se fosse o menino, por ser judeu, por ser do povo de Deus, tinha que ter a marca da aliança, a marca do compromisso com Deus. Então, os sacerdotes e os responsáveis do templo ou da sinagoga iam até a casa aonde a criança estava, no 8º dia só. Deixava a mãe descansar 8 dias. Só no 8º dia que iam lá visitar.
E neste 8º dia, iam circuncidar o menino e colocar o nome. Então, aqui que vamos decidir como que esse menino vai chamar. A mãe, o pai, podia já ter o nome, mas somente ali, com a presença dos sacerdotes, é que podia já dizer, não, agora é esse nome mesmo. E nós vimos aqui que nesse momento em que estavam circuncidando aquela criança, todo mundo queria colocar o nome de Zacarias. É ou não é? Zacarias, vai ser chamado Zacarias. Mas aí aconteceu que Isabel, porque o Zacarias estava mudo, lembra? O Zacarias estava mudo, mas Isabel falava. E Isabel falava, não, não vai ser chamado Zacarias de jeito nenhum. Essa criança vai ser chamada João. Mas que conversa é essa? Todo mundo queria saber, que conversa é essa? Mas não tem ninguém no meio da sua parentela. Olha, nem de longe não tem ninguém com esse nome. Não, ele tem que ser chamado Zacarias. E começaram aquela discussão com a Isabel, porque queriam colocar o nome de Zacarias. Uma porque era tia, outra porque era isso, outra porque era aquilo. Não. Então, Isabel disse, não, ele não vai ser chamado Zacarias, ele vai ser chamado João. Mas que nome esquisito. Nunca ninguém teve na sua parentela o nome desse. Não, mas ele vai ser chamado João. E aí, então, como palavra final, tem que ser a do pai. Aí perguntaram em acenos para o pai, que nome que vai ser? Porque ele estava mudo. E dá a entender que não só mudo, mas ele estava surdo, porque fizeram por acenos. Porque se ele escutasse, não precisava perguntar por acenos. É ou não é? Perguntava, como que vai ser o nome da criança? Então, ele indicou uma tabuinha que estava ali, pegou um giz, vamos falar giz, para entendermos, e escreveu essa frase aqui, o seu nome é João. E acabou. Amém, povo de Deus? O seu nome é João, em Lucas 1,63, está lá. O seu nome é João. Até este momento, o Zacarias estava mudo. Eu falei para minha esposa, mas se ele só tivesse mudo, como ele ia balbucionar alguma palavra, alguma coisa? Mas eu pensei, mas se o anjo tivesse lacrado a boca dele, vamos dizer com super bonder, pá! Aí teria um outro problema, porque ele tinha que comer. Ele tinha que se alimentar, então não ia dar certo. Mas a Bíblia diz que ele parou de falar. Naquele momento, o anjo disse, a partir de agora você não fala mais. Só veio falar aqui, ó. Então, no 64 diz assim, ó, não precisa pôr não. Então, sua boca se abriu e a língua se lhe soltou. Você percebeu, irmão? Conforme o anjo tinha falado para ele, você vai voltar a falar só depois que todas estas coisas se cumprirem. Enquanto não se cumprir, boca fechada. Você vai ficar com a boca fechada. E foi assim que aconteceu. Irmãos, eu quero dar só uma paradinha aqui nesse versículo para dizer aos irmãos o seguinte. Quantas coisas você já pediu a Deus? Quantas coisas? Quantos pedidos você já levou à presença de Deus? Zacarias e Isabel, irmão, oraram a vida inteira para ter um filho e não tiveram. Quando eles já estavam sem possibilidade nenhuma ao ser humano de ter um filho, de ter uma criança, o anjo vem e diz que eles vão ter uma criança. Oraram anos e anos, irmão, anos a fios pedindo um filho e nada. Mas a Bíblia diz que eles, Isabel e Zacarias, continuavam justos e fiéis a Deus, mesmo sem ter resposta de Deus. Tem pessoas que vêm na igreja, ele quer uma cura, por exemplo. Aí Jesus vai fazer o quê, Januário? É no gota, é na gota. É na gota. Gota, cada dia que ele vem, ele recebe uma gota. Mas a pessoa vem e quer, como se um passo mágico, né? Tá, sarou, pronto, acabou.
Aí a pessoa, e acontecem coisas assim, que a pessoa é curada na hora. Aí o que acontece? A pessoa não volta mais para agradecer. E aqui nós estamos acostumados com isso, irmãos. 30 e tantos anos de igreja, a gente está acostumado. A pessoa vem, quer uma cura, recebe a cura, nem volta para agradecer. E quando você manda um recado, a pessoa nem te responde. E quando você liga, ela não atende. Mal agradecido, ingrato, como os 9 leprosos lá. Só um voltou para agradecer a Deus. E tem aquele tipo de pessoas que vem na igreja, que ele quer uma bênção. E acontece que nem Isabel e Zacarias, e não vem a bênção. Aí ele sai até reclamando de Deus, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando de Deus, porque ele veio na igreja, ficou 30 dias na igreja e não recebeu nada. Irmão, aqueles ficaram anos a fios, buscando de Deus esse milagre, e não aconteceu. Quando já não tinha mais possibilidade, aí sim o anjo apareceu e disse: olha, vocês vão ter um filho. Como eles estavam muito velhos, Zacarias não acreditou. É impossível. E o anjo disse: mas tem coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem nada impossível para Deus. Foi por isso que ele ficou mudo. Quer dizer, olha a situação, irmão. Orou, que não seja o seu caso. Você que está buscando uma bênção de Deus, um milagre de Deus, irmão, está demorando, aguenta firme, espera aí. O tempo que Deus determinou vai vir para a sua vida, porque Jesus falou: quem pede, recebe. Você vai receber, nem se for lá no finalzinho da sua vida. Mas você vai receber. Então aguenta firme, continue insistindo, continue orando. Para quê, irmão? Para a coisa não ficar pior. Porque o Zacarias não acreditou: agora não dá mais, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Zacarias falou para o anjo: agora não tem mais jeito. Ah, tem sim. Porque Deus ouviu a tua oração. Então a tua oração foi ouvida, irmão. Não importa o tempo que está demorando, mas a tua oração foi ouvida, a minha oração foi ouvida. E não vamos ficar incrédulos por causa disso, porque senão nós vamos piorar a situação. Vamos continuar crendo que o Senhor vai entrar com a providência, vai fazer o que estamos pedindo, porque é uma promessa do Senhor Jesus. Então, segura firme isso aí, guarda no teu coração, para que você viva essa palavra, tá bom? Está pedindo, está buscando, está a caminho, irmão. Você sabe que Deus, sabe onde que Deus mora, né? Sabe onde que é o trono de Deus, né? É no terceiro céu. Você já imaginou um anjo sendo destacado de lá da presença de Deus, que nem Gabriel para chegar aqui? O que Gabriel falou para Daniel? Quem lembra? Desde o primeiro dia que você pediu, a tua oração foi atendida e eu fui enviado. Só que no meio do caminho, os demônios me seguravam. E demorou 21 dias para me atravessar. Eu não conseguia sozinho. Tive que chamar Miguel, o arcanjo Miguel, para me ajudar. Para eliminar aqueles demônios do meu caminho, para mim vir aqui. Agora eu cheguei aqui, ó. 21 dias depois que você pediu. 21 dias depois que você orou. Mas Daniel continuava: eu só vou parar de jejuar o dia que eu tiver a resposta. E é isso que acontece. Vai chegar o momento, irmão. A hora está chegando. A bênção está a caminho. O anjo está a caminho para trazer a providência. Pode ter certeza. É que os demônios estão lutando contra e não querem deixar você ser vitorioso. Esse que é o problema. Agora voltamos aqui no Zacarias. Quando Zacarias voltou a falar, no momento em que ele escreveu: o seu nome é João. Pronto, palavra do pai, acabou. É o chefe da casa, falou é João. Então agora o sacerdote falou: é João. O nome desse menino é João, acabou. O que aconteceu? O Zacarias começou a falar. Abriu-lhe-se a boca e a língua se lhe soltou. Mas eu quero chamar a atenção do irmão e da irmã aqui o seguinte: o que foi a primeira coisa que ele fez? Ele falou: olha, tá bom, é isso mesmo, é João, tá vendo? Foi o anjo que me falou, eu vou contar a história agora do que aconteceu. O anjo apareceu para mim. Não! Ele podia agora começar a testemunhar. Não, eu estava lá, por isso que eu fiquei mudo. Eu estava lá, não acreditei no que o anjo falou. Ele podia contar toda essa história, mas não. Isso é coisa passada, já foi.
Então ele não voltou. Mas o que ele começou a fazer? A Bíblia diz que a língua dele se soltou e ele começou a louvar a Deus. A primeira coisa que ele fez foi louvar a Deus. Lembre-se, irmão, é por isso que nós incentivamos, irmãos, louvem a Deus. Cante com alegria, cante com entusiasmo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Mas esse louvor que sai do teu coração, não essa bagunça que nós estamos vendo aí, mas o louvor sincero, o louvor que sai da tua alma, quando você louva a Deus. Olha só, irmão, você já pensou você louvando a Deus? Embora você não está vendo o Senhor passeando ou passando perto de você, e tocando em você e te dando o milagre que você espera. Olha só, foi isso que aconteceu com Zacarias. Quando Zacarias voltou a falar, diz aqui no versículo, a primeira coisa que ele fez foi louvar a Deus. E quando ele começou, presta atenção, quando ele começou a louvar a Deus, ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Está vendo, irmão? É por isso que aqui nós começamos a louvar a Deus e já entramos com oração para buscar o Espírito Santo. Porque isso aconteceu com Zacarias, irmão. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Até ele, depois cheio do Espírito Santo, ele falou uma profecia. Ele pronunciou uma profecia a respeito de João, que tinha acabado de nascer e tinha sido colocado o nome de João. Ele ficou mudo praticamente uns 10 meses. Zacarias ficou mudo mais ou menos uns 10 meses, porque a Bíblia diz que ele teve que terminar o turno dele primeiro no templo, aquele prazo dele, porque aquele ano era ele que ia fazer isso, acender o incenso. Ele não podia sair dali e ir embora. Não tinha como. Todo mundo dizia, o Zacarias deve ter tido uma visão lá dentro da igreja, porque ele ficou mudo. Alguma coisa aconteceu, mas ninguém sabia o que tinha acontecido. Então ele ficou mudo mais ou menos uns 10 meses. Olha só. E nesse tempo, ele não falou, não podia falar. Não tinha como falar. Eu quero dizer uma coisa, o próprio João Batista, irmão, a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. Você já leu lá? Que ele ficou em silêncio até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas capítulo 1, versículo 80. O próprio João Batista ficou em silêncio. Ele não disse, eu sou aquele profeta, eu sou o filho do Zacarias. Sabe, aquele Zacarias velho lá, que não tinha condições de ser filho, Isabel, minha mãe, então eu sou filho. Não. Ele não saiu falando por aí, não. Você está vendo como a cada domingo nós aprendemos uma coisa, irmão? Por isso muita coisa não dá certo na nossa vida. Nós ficamos falando antes do tempo. Só fale depois que você recebeu. O João Batista mesmo, ele ficou em silêncio. A Bíblia diz que ele foi morar no deserto. Não sabemos que idade que ele foi. Não sabemos, porque como Zacarias e Isabel estavam velhos, provavelmente a criança cresceu um pouco, quando já podia se virar, o Senhor recolheu Zacarias e Isabel. E o João ficou lá. E a Bíblia diz que João cresceu aonde? No deserto. Ele cresceu no deserto. O João mesmo, irmãos, ele ficou em silêncio. Mas as pessoas que viram o nascimento dele, parentes e vizinhos, começavam a dizer, mas o que será esse menino? O que será que ele vai ser? As pessoas queriam saber, o que será que ele vai ser? João falava, não. Deixa a turma curiosa aí. Até o dia em que ele apareceu no deserto, bradando, eu sou a voz do que clama no deserto. A primeira palavra que ele falou, não é isso? A primeira palavra, com unção do Espírito Santo, onde não tinha ninguém, porque a Bíblia diz era deserto. As pessoas começaram a vir de todos os lados para ouvir João pregar. Aí sim pode ser que começaram os comentários. Sabe quem é esse João? É aquele filho do Zacarias que não podia ter filho. Aquele que ficou mudo. A Isabel, que já estava bem velhinha e teve ele. Olha, é ele que está lá pregando. Vamos lá escutar, vamos ouvir o que ele tem para falar para a gente. E até as pessoas perguntavam,
será que é ele que é o Messias? As pessoas perguntavam uma para a outra, será que ele é o Messias? Será que ele é o Messias? E o dia que ele estava batizando no Jordão, que ele pregava no deserto, levava todo mundo para o Jordão, e os arrependidos, ele batizava no Jordão. E chegaram lá e perguntaram para ele, você é o Messias? Eu não sou o Messias. Eu sou aquele que está preparando o caminho para o Messias. Porque ele é muito mais poderoso do que eu. Porque eu mesmo não sou digno de me agachando, tirar a sandália deles, ou amarrar a sandália deles. Ele é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, olha, irmão, a pregação desse homem. Olha a pregação de João, irmão. Não fez nenhum milagre. Não curou nenhuma dor de cabeça. Precisou de nada disso. Mas a palavra saía com poder dos seus lábios. Amém, povo de Deus? Olha que coisa maravilhosa. Quero dizer o seguinte para os irmãos. O próprio Jesus, irmão, a narrativa bíblica, para ele com 12 anos. Quando ele vai ao templo, dá um show no templo, né? Porque aqueles homens entendidos e sábios, que dirigiam toda a religião da época, ficaram admirados com Jesus com 12 anos de idade. Ele faz perguntas que a gente não pode responder, e ele responde o que nós perguntamos. Ficou lá 3 dias. E nessa situação, todo mundo admirado com Jesus. Mas José e Maria chegaram, opa, vamos para casa, nós moramos em Nazaré, não moramos em Jerusalém. Vamos embora. E foram embora. E a Bíblia diz assim, que Jesus era submisso ao seu pai e à sua mãe. E a cada dia se fortalecia. E a mesma coisa de João, e se enchia do Espírito de Deus. Então, meu irmão, dos 12 anos até os 30 que Jesus começou o seu ministério, ele era um simples carpinteiro. Trabalhava com José na carpintaria. Ele saiu, sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Eu sou o Messias. Não, ele ficou na dele lá. Sou apenas o carpinteiro. É tanto que quando ele começou o ministério, as pessoas falam, mas não é filho do carpinteiro? Ele não é carpinteiro? O que ele está pregando aí agora? O que ele está falando às vezes? Que nem sacerdote ele não é nada. Então você percebe que nem ele mesmo falou quem ele era. Só quando, no dia do batismo, é que foi revelado quem ele era. Irmão, nós temos que aprender então a ficar de boca fechada. Nós temos grandes projetos para a igreja aqui, claro, temos. Mas precisamos de recursos para isso. Mas só porque temos os projetos, vamos sair falando para todo mundo? Não. De que vai adiantar? O diabo vai entrar no meio e vai atrapalhar tudo. Sem falar, o diabo já atrapalha? Imagine se começar a falar. Então, irmãos, veja bem. Quero dizer uma coisa muito séria para você agora. O anjo Gabriel disse para Zacarias, quando Zacarias falou, sem condições. Estou muito velho. Muito velho. A minha esposa está muito velha. Foi isso que ele falou para o anjo. Qual foi a palavra que o anjo disse para ele, antes de dizer que ele ia ficar mudo? Disse assim, Zacarias, não temas. Não temas. Não temas. É impossível? Não temas. Eu sou Gabriel, ele disse. Assisto diante de Deus e fui enviado por Ele para te trazer essas boas novas. Aí sim, falou, você vai ficar mudo, que você não acreditou no que eu falei. Amém, povo de Deus? Olha só que coisa poderosa que está nessa palavra aqui, irmão. Não temas. E Zacarias, quando estava cheio do Espírito Santo, irmão, quando ele começou a louvar a Deus e ficou cheio do Espírito Santo, ele trouxe uma profecia e ele disse assim, olha, eu vou até ver aqui na escritura, está escrito assim, ó, vamos servir ao Senhor sem temor.
Vamos servir ao Senhor sem temor. Quer dizer, não tenha medo, Zacarias. Povo de Deus, não tenha medo. Vamos servir a Deus sem temor, sem medo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.